França diz não ao acordo Mercosul-União Europeia. Estados Unidos fez ataques no Oriente Médio e a China bate recordes e recordes na produção de energia solar. Essas são as 3 notícias que você vai ver comentadas aqui no Vareta News. Esse é o nosso nome provisório, o quadro onde eu comento notícias da economia e geopolítica importantes para você, para mim e para todo mundo que vai prestar algum concurso ou vestibular esse ano. Lembrando que você pode fortalecer o canal se inscrevendo nele aqui e curtindo esse vídeo. Cara, fiz o primeiro vídeo dessa coleção na semana passada, já mudei um pouco o formato e preciso do feedback de vocês. Vocês sabem, o feedback ele vem sempre ali na nossos queridos comentários. Fechou? Então é o seguinte, vamos ao que interessa. Primeira notícia do dia. Macron diz ser impossível chegar a acordo com acordo Mercosul-União Europeia. Vamos lá dar uma explorada o que acontece com isso. Esse é um acordo que foi discutido por décadas e foi assinado em 2019, ali durante a reunião do G20. Só que depois de assinado, para ele entrar realmente em vigor, esse acordo tinha que voltar para todos os países envolvidos e ser aprovado por seus parlamentos. E isso está muito enrolado lá na União Europeia. Lembrando que um acordo Mercosul-União Europeia, os países do Mercosul são grandes produtores de commodities agrícolas, trigo, soja, carne, e acabariam vendendo muito desses produtos para a União Europeia. Durante o governo Bolsonaro, usaram-se muito a questão ambiental para falar o seguinte, o Brasil já desmata demais, se a gente fizer um acordo com eles de comprar ainda mais produtos agrícolas, o que vai acontecer? Eles vão desmatar ainda mais. Então eles estavam usando a questão ambiental, principalmente a França, para criticar o acordo. Mas não era só uma questão ambiental, era uma questão de protecionismo. A França quer proteger os seus agricultores. Vamos aprofundar um pouco mais. A França é um país que, no seu processo de desenvolvimento, teve uma opção política de manter uma população maior no campo do que os outros países europeus. Por que isso? Para que ela tivesse uma produção agrícola maior, tanto que ela é a maior exportadora de produtos agrícolas da União Europeia. Só que é o seguinte, os agricultores franceses estão passando por uma sequência de dificuldades e resolveram fazer uma grande onda de protestos. Então quem está acompanhando, cara, eles estão cercando Paris, foi anunciado a semana toda. Vareta, mas por que eles estão protestando? Pelo seguinte, os custos de produção deles têm aumentado e a margem de lucro diminuído. Então eles estão falando o seguinte, a primeira coisa que eles colocam é a taxação dos combustíveis. O setor agropecuário depende muito de diesel para os seus tratores. E numa ideia de transição energética, muitos países têm taxado cada vez mais os combustíveis fósseis para dar isenção aos combustíveis, às fontes de energias mais limpas. Só que para o campo isso aí tem sido muito difícil. Os agricultores franceses também eram totalmente contra o acordo com a União Europeia e Mercosul, porque eles sabem que eles não conseguem concorrer e perderiam o mercado. Aqui vale um parêntese que na Bélgica e outros países europeus também existe essa preocupação no setor agrícola, tá? O medo de concorrer com os países latino-americanos, principalmente num acordo aí com o Mercosul. Outra coisa que eles estão reclamando muito é o processo de guerra da Ucrânia, que facilitou a entrada de produtos ucranianos na União Europeia e que encareceu demais os fertilizantes. Vamos lembrar que Rússia e Ucrânia são grandes produtores de fertilizantes. Então, isso começou a gerar uma pressão política gigantesca no Macron, que já sofria outras pressões. E é ano eleitoral, então ele precisa agradar essa base. Tanto que ele já anunciou, para tentar acalmar esses protestos, que vai fazer uma isenção fiscal para combustíveis agrícolas e também reduzir a porcentagem de terra que precisa ficar descansando. Lá na França eles são obrigados a deixar uma porçãozinha da terra, se não me engano 4%, sem utilização por um ano, para que haja renovação daquele solo. Então nesse processo é que está a França, é daí que saem esses protestos. E desses protestos, a não aceitação do acordo com a União Europeia-Mercosul. Certinho? Tem muito protecionismo envolvido. Então, já
curte esse vídeo e me ajuda a divulgá-lo cada vez mais. Vamos lá para a próxima notícia. Olha isso. China instalou mais painéis solares em 2023 do que os Estados Unidos ao longo dos anos de sua produção. Cara, a China tem buscado uma liderança nessa ideia de energia limpa. Algumas coisas que a gente tem que sempre lembrar. A China é um grande poluidor do mundo? Sim, em números absolutos é o país que mais emite gases de estufa. Ela tem um potencial, ela tem uma produção industrial enorme e ela ainda utiliza muito carvão mineral e outros combustíveis fósseis na sua produção. Porém, ela sabe da importância dessa transição energética, não só pela questão ambiental, mas pela questão do domínio tecnológico, e quem dominar essas tecnologias vai ter um ganho comercial muito grande. A China é o maior produtor de placas de energia fotovoltaica. Ela exporta isso para os Estados Unidos, certo? E ela instalou tantas placas esse ano, que todos os países do mundo somados não alcançam o que ela instalou esse ano. Então, 2023, tudo que o mundo inteiro instalou é menos do que a China instalou em um ano. E quando você compara com o histórico dos Estados Unidos, só esse ano ela instalou muito mais. Aqui a gente está falando da questão solar, tá? Mas a China também fez um grande avanço ali na questão de energia eólica. Uma coisa que você tem que ficar ligado é quando eu falo da questão da tecnologia para a transição energética, que é uma das coisas que vai estar em foco em todas as provas e vai estar em foco na sua vida. Qual é a fabricante de carro chinesa que está começando a crescer demais aqui no Brasil? BYD. Você já viu um carro da BYD? Eu comecei a ver alguns circulando pela rua, agora tem até uma amiga minha comprou. E esses carros são carros ou híbridos ou carros 100% elétricos. Então, olha o seguinte, a BYD inclusive passou a Tesla na questão de vendas, tá, de automóveis elétricos. Eles estão criando energia fotovoltaica, eles estão investindo em carros elétricos, eles estão investindo em tecnologia para a transição energética. E isso vai dar retorno de mercado para esse país que quer manter o seu crescimento. Vale falar que no Brasil também aumentamos o uso de energias renováveis, certo? Então tá aí, ó, o Brasil também bateu recorde, tanto de energia solar quanto de energia eólica, avançamos, e é uma coisa que acontece, essa busca por essa transição energética. E a China se mostrou um player muito, muito, muito relevante nesse processo. Vamos lá para o próximo e último assunto. Não esquece de curtir esse vídeo, que é um assunto de ontem. Galera, eu estou gravando no dia 3 de fevereiro e essa notícia saiu no final da tarde, comecinho da noite do dia 2 de fevereiro. Estados Unidos realizam um ataque na Síria e no Iraque contra aliados iraquianos. Bom, vamos lá. No domingo passado, você teve que aliados iraquianos atacaram bases americanas no Oriente Médio. Já te mostro um mapinha para você ver as bases que existem lá no Oriente Médio. Vou colocar já. E essas bases acabaram acontecendo o quê? Matando soldados americanos e ferindo dezenas deles. Se eu não me engano, foram 3 mortos. Vou botar aqui na minha colinha, 3 mortos e mais de 25 feridos. Cara, isso gerou uma pressão gigantesca no governo Biden. É ano eleitoral. Os Estados Unidos sempre foi considerada a grande potência bélica do mundo. Será que ele vai responder esse ataque? Será que ele não vai? E ele respondeu. Então, no dia de ontem, ele fez ataque na Síria a uma base da Guarda Revolucionária Iraniana, um grupo aí aliado ao governo iraniano, e no Iraque, a Resistência Islâmica do Iraque, outro grupo aí apoiado pelo Irã. Vamos trazer um pouco mais de informação aqui. Desde o ataque do Hamas, lá no 7 de outubro, sempre houve o medo de uma escalada da violência, uma escalada do conflito no Oriente Médio. Com a resposta de Israel extremamente dura, sendo questionada inclusive já pelos Estados Unidos, com mais de 25 mil mortos em Gaza e toda uma destruição, o que começou a acontecer? Muitos grupos começaram a ter pequenos focos de conflito. Você já teve do Israel com o Líbano,
Você já teve o Irã fazendo ataques na Síria, fazendo ataques no Iraque, fazendo ataques até no Paquistão. Ah, Valente, o Irã está fazendo isso por quê? Para não atacar os Estados Unidos. Ele está só mostrando para o mundo que ele tem uma grande capacidade bélica, certo? Os Estados Unidos retaliando e fazendo esses ataques. A gente tem os Houthis, aquele grupo do Iêmen, fazendo também ataques na região, atacando os barcos que passam ali, que tentam entrar ali no Mar Vermelho. Então você já tem uma escalada do conflito na região, porém sem um ataque direto entre os grandes agentes, as grandes potências militares. O Irã acabou mandando um pronunciamento falando que nenhuma ameaça dos Estados Unidos vai intimidar depois desses ataques americanos aos seus aliados, porém nos bastidores ele já tentou botar panos quentes e fazer com que os seus aliados não ataquem alvos americanos, certo? Mas fica a lição de que o Iraque o Oriente Médio está num momento muito tenso, essa violência pode escalar e os Estados Unidos estão tendo que lidar com duas frentes aí, né? Um apoio militar, econômico à Ucrânia, um apoio a Israel, e isso tem sido bastante custoso para os cofres americanos, e isso vai ser tema da eleição americana, a principal eleição que vai acontecer esse ano. Certinho? Então, se você gostou desse vídeo, já te digo que vou deixar todas as referências bibliográficas aqui na descrição para que você possa dar uma olhada nas notícias que eu leio. E esse foi o segundo Vareta News. Cara, fala o que você achou, compara com o primeiro. Gravei isso aqui num outro formato. Se você gostou, deixa nos comentários para mim, certinho? Beijo no coração e bora pra facu.